Pode começar. Vai falar. Olá, meu nome é José Carlos, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre a Associação de Osteogênese Imperfeita, né? Eu atualmente sou vice-presidente da ANOI, né? E tenho 2 filhos com osteogênese imperfeita, né? A Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita tem por objetivo, né, promover a assistência e inclusão social, proporcionando às pessoas com osteogênese imperfeita a melhor qualidade de vida dentro de uma família e na sociedade, no que diz respeito à saúde e aos seus direitos constitucionais e humanos em todo o território nacional. Aqui a gente pode ver alguns exemplos, né, dessa inclusão, né, o que leva, o que dá autonomia, né, às crianças, né, desde da infância, né, é a reabilitação, são os tratamentos, né, medicamentosos, né, e a reabilitação, que é muito importante, além da alimentação, né, os outros aspectos, né, de nutrição e tal, que colaboram com isso, né, e as correções cirúrgicas, né, de colocação de hastes são também fundamentais, que é da ortopedia. Bom, a associação, né, a NOI, ela não tinha esse nome, a gente iniciou, né, a nossa organização de associação chamando Associação Brasileira de Osteogênese Imperfeita, né, foi criada em 1999, né, e ela foi assim, muito importante, né, porque a gente, logo que criamos a associação, né, um ano, 2 anos depois, a gente conseguiu já realizar né, um feito extremamente importante. A gente conseguiu que o Ministério da Saúde implantasse aqui no Brasil, né, criasse 15 centros de referência no tratamento da osteogênese imperfeita, né, em 15 cidades do Brasil, né, as principais cidades dos estados do Brasil. Então, isso foi um ganho, assim, fundamental para a gente, né? Porque isso é muito raro. Se a gente for olhar até hoje, todas as doenças raras, né, são poucas associações, entre todas as doenças raras, são poucas associações que têm um tratamento específico, né, para a sua doença, patrocinado, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? E é gratuito esse tratamento, né? E ainda oferece, em alguns casos, né, que é de difícil acesso, que a criança se desloque para esse centro e tem o tratamento, tem o transporte fornecido pelo SUS. Isso foi, assim, fundamental. Agora, que para isso acontecesse, né, foi muito importante desde a criação, a gente teve essa preocupação de organizar um cadastro, né, e a gente, como sabia dessa portaria do tratamento dessa doença, a gente já tinha essa portaria e adaptamos elas para o Brasil, né, junto com alguns médicos. E quando tivemos um encontro com o ministro da época, isso facilitou que ele, né, sensibilizasse ele, né, dessa necessidade desse tratamento, né, e foi fundamental essa organização de ter já um cadastro que a gente já mapeava, né, um cadastro ainda pequeno, mas que era bastante significativo, era em torno de 300 pessoas, né, cadastradas logo no início, assim, era uma coisa inédita, então foi fundamental para a gente, né. E por alguns problemas, né, administrativos, a gente tinha alguns dirigente da associação que não tinha assinado a ata de posse, e isso aí inviabilizou a gente dar continuidade na associação brasileira. Então, a gente teve que mudar o nome fundar uma nova associação, que passou a se chamar Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita, né?
porque com essa pendência a gente teria que ter um gasto muito grande para sanar esse tipo de problema, né? O custo disso era muito alto e a gente não tinha dinheiro para pagar isso. Então, o jeito foi fundar uma nova associação, mas os dirigentes praticamente foram os mesmos, exceto aqueles que já morreram, alguns que saíram, né? Por ter outras prioridades na vida. Bom, a Associação Nacional de Oxigênio Perfeita, né, a ANOI, ela está estruturada da seguinte forma: ela tem na diretoria executiva 5 membros, no conselho deliberativo temos 3 membros e no conselho fiscal 3 membros, né? Ao todo, a diretoria é composta por 11 membros, né? Sendo que a gente tem o apoio, né, de consultoria científica e de auxiliar no desenvolvimento de projetos. A gente tem um conselho científico e de projetos que nos fornece esse suporte, né? Como também o Brasil, né, é um país de dimensão continental, né? Então, para a associação que está localizada aqui atualmente no Rio de Janeiro, no passado era São Paulo, né? Ela não tem condição, né, de atender, né, por mais que a gente vá ou tenhamos o recurso hoje da internet, né, a gente não tem condição de levar, né, esse tratamento e acompanhar o tratamento nos centros de referência que foram criados, porque às vezes o centro é criado, mas se não houver uma procura, né, dos pacientes, uma organização por trás que leve esses pacientes para fazer o tratamento, que, né, indique isso, o próprio centro de referência ele vai, né, decaindo. Então, a gente precisa estar usando esses centros, né, e aí é fundamental que haja organização nos estados. Então, a gente conseguiu, né, ter pelo menos 20 coordenadores regionais, né, para fazer esse trabalho, né, de elo, né, de aglutinar essas pessoas, né, chamar essas pessoas para oferecer esse serviço, divulgar, né, para os pacientes de cada estado, né? Então, ao mesmo tempo, promover também reuniões regionais, né, que consigam se organizar. A ideia até é que nesses estados se organize e funde até uma associação a nível estadual, tem uma organização de um núcleo bem estruturado que possa atender, né, esses pacientes, né, desses estados, né? A gente tem hoje na associação registrado 342 associados, né? E temos ainda 10 voluntários, né, que participam, que nos ajudam a realizar os eventos, né, e que participam, né, às vezes até diretamente na própria diretoria, auxiliando a gente em alguns aspectos de trabalhos mais especializados que a gente recorre a eles, né? Bom, enfim, e nesse todo aí a gente conseguiu, né, com toda... Como eu tenho uma formação estatística, né, eu sou estatístico, então isso ajudou um pouco, a gente tivemos sempre essa preocupação de montar um cadastro, então a gente sempre teve um cadastro, e esse cadastro hoje nós temos cadastrado pessoas, né, na quantidade de 1.045 pessoas cadastradas, né, com os dados que a gente possa acompanhar ou fazer as nossas avaliações de pesquisas, enfim. Isso facilita muito para a gente até traçar, né, as políticas públicas, ver aonde precisa mais gente, mais recursos, menos recursos, quais são as necessidades, isso ajuda bastante. Bom, as nossas principais ações, né, que a gente está realizando nesse momento, né, do momento que a gente está vivenciando, que é o momento dessa pandemia, né, a gente está realizando, né, primeiramente, um ciclo de palestras online com diferentes especialidades nas áreas de saúde, com o objetivo de capacitar as pessoas com a AI e seus familiares, né,
bem como também os coordenadores regionais da ANOI, os grupos, né, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, e demais profissionais também que estão interessados, né, das diversas áreas de saúde, né, seja na área de enfermagem, seja na área de técnico de raio-x, médicos, ortopedista, enfim, endocrinologista, das diversas especialidades, né? E também para as entidades sociais, né, para que elas conheçam e disseminem as informações a respeito da OAI, né, porque isso vai trazer benefícios para a gente, né? Estamos também realizando palestras semanais online, né, com trocas de experiência entre os participantes, né, promovendo o entrosamento entre essas pessoas, né? O intuito disso é logo que a gente apresenta esse ciclo de palestras com os especialistas, a gente tem umas rodas de conversas, né, online, né, com as pessoas desses grupos de outros estados, daqueles estados que têm poucas informações, que não tem, às vezes, nem sequer centro de referência, né? A gente promove essas palestras que acaba promovendo esse entrosamento e o conhecimento para todas as pessoas no Brasil, né? E isso acho que tende a fortalecer esses núcleos, né, regionais nossos, né? A outra ação também é assistir, né, e orientar as pessoas com AI e seus familiares em tempo de pandemia, na necessidade emergencial de saúde física, mental e social, né? A gente, às vezes, se depara com pais, né, com fraturas, né, que precisa fazer cirurgia e que não tem um hospital, né, atendendo, que poucos hospitais estão fazendo cirurgia. Então, como a gente tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é claro que a gente não tem como orientar para todo o país, né, mas a gente sempre tem os contatos regionais que procuram dar esse suporte, né, à direção da ANOI, né, que é orientar naquelas áreas, né, onde tem um profissional ou um hospital que pode atender esses casos da pandemia, né, essas emergências, né? Seja na parte mental, porque às vezes a pessoa também apresenta um problema psíquico, né, que não dorme direito, enfim, tem dificuldade, ou até condição social mesmo, né, algum problema social, a gente está sem recursos, né, temos famílias sem alimentação, sem dinheiro e tal, então isso vai ajudar, né, também nesse sentido. A outra forma é a integração, né, que a gente vem conduzindo junto com as demais associações de doenças raras, né, na luta pela inclusão social, pelos direitos humanos, né, e a divulgação, né, das diferentes doenças raras, né? Essa integração nos ajuda a fortalecer, né, sobretudo naqueles reivindicações comuns, né, que as doenças raras têm, porque se a gente se junta com várias outras entidades, né, junto ao poder público, a gente vai ter uma condição muito maior de ser ouvido, de ser atendido, né? Porque como nós somos raros, somos pouco, então se juntando, né, sobretudo naquilo que favorece, são comuns, né? Acessibilidade, por exemplo, né? Se você quer ter ônibus acessíveis, né? Então, a gente atualmente está tentando, né, ver se aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, eles atendam, façam uma transformação, né, criam plataformas, né, para o ônibus parar, para que as pessoas tenham acessibilidade direta, né, tire aqueles elevadores dos ônibus que não funcionam, enfim. Bom, esse é um exemplo, tem vários outros exemplos, né, de ações comuns que favorecem essas doenças raras, né, de modo geral. Bom, os nossos projetos para o futuro, né, a gente tem algumas, né? Se a gente for pensar que hoje, por exemplo, a gente tem a associação atuando muito mais aqui no Rio de Janeiro,
e nos grandes centros já tem uma organização. Esses centros de referência, eles conseguiram, né, ou bem ou mal, alguns têm algumas deficiências, mas eles atendem bem na parte da medicação, né, da fisioterapia também é razoável, né, sobretudo São Paulo, Rio e alguns estados do Sul também. Outros estados mais do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, já temos grandes dificuldades, né? Mesmo onde tem um centro de referência, para esse centro de referência atender, né, essas outras especialidades, fisioterapia, que é fundamental, né? A assistência psicológica, enfim, dentição, né, na parte, né, odontológica, isso também a gente está muito carente, né? Nutrição, enfim, tem várias áreas aí, né, que não estão, né, sendo trabalhadas e precisam, né? Então, a gente precisa mudar essa situação, né, no país, levar esses mesmos benefícios que a gente está implantando nos grandes centros para as demais áreas, né? Então, a gente está também atuando, né? O foco hoje dos nossos projetos futuros fica vinculado a isso. E aí a gente coloca como primeiro, assim, né, o projeto futuro é criar e realizar cursos de treinamento e aperfeiçoamentos ministrados por profissionais especializados no tratamento da osteogênese perfeita, para profissionais mesmo da saúde, né, potencializando assim esforços e conhecimentos para minimizar o impacto da doença, né? Então, a ideia é transmitir, né, esses conhecimentos para os outros profissionais, seja assistente social, psicólogo, odontologia, enfermeiros, ortopedista, né, que a gente vê tanta criança, às vezes, engessada errada, ou o gesso faz levar a ter uma outra fratura, quando tira o gesso, a perna está torta, e isso leva a novas fraturas. Então, isso por falta de conhecimento na doença, né? Existem esses erros. Então, para evitar isso, a gente tem que levar essa capacitação para esses profissionais de outros estados, né? Até saber lidar com isso, né? Então, esse é um grande projeto que a gente está iniciando, né? Então, é fundamental isso. Nós temos até uma portaria, né, na lei mesmo, que do governo federal, que abre essa brecha aí para a gente já poder conduzir isso, né? A gente pode ter até uma ajuda, um aporte financeiro, talvez, do próprio governo federal. Bom, a outra é, nessa mesma linha, né, produzir material pedagógico destinado para os profissionais também, né? Assim como para as pessoas, também não fique só nos profissionais, né? Que quanto mais a gente treina os nossos representantes regionais e as demais pessoas que têm a osteogênese, né? Bem como os familiares, né? Melhor, né, é a evolução do tratamento, né? Melhora a qualidade de vida, leva as pessoas a buscar autonomia, né, e ser uma pessoa, né, útil, que frequente as escolas, vão trabalhar, consigam, né, ganhar seu dinheiro próprio, né. Estimular, o terceiro é estimular os profissionais também das diversas áreas de conhecimentos da OAI, né, a desenvolver estudos e pesquisas que visam a melhoria da qualidade de vida. A gente sabe que, por ser uma doença rara, né, que esses profissionais não lidam muito, né, com esses pacientes, então não há, assim, e não há um interesse comercial também por parte do laboratório, por parte de empresas, né, que produzem equipamentos, produz, né, o interesse nessa área. Então, a ideia nossa é estimular esses profissionais. Aí a gente está pensando forma mesmo de divulgar nas universidades, enfim, nos cursos de especializações, né, que as pessoas produzem, né, trabalhos de mestrados, de teses de doutorados, né,
e aqueles que vão querer se especializar, se interessem pela causa e possa desenvolver, né, esses estudos que levam à melhoria da qualidade de vida nossa, né, seja em qualquer área, né. Bom, o quarto, né, é apoiar a realização de pesquisas nacionais vinculadas às instituições públicas, né, e privadas também na área de fármacos, né, das drogas, de tecnologias e de genética também, né. A gente sabe que hoje os exames de osteogênese já pode ser produzido, né, você conhecer o tipo de osteogênese pelo exame de sangue, né, enfim. E aí isso abre um leque, né, para realização de pesquisa, né, e estudo de medicamentos, também na parte de tecnologia, né, equipamentos que favoreçam a realização de fisioterapia, ou as próteses, né, que as pessoas vão usar, tecnologias nesse sentido. Enfim, né, as próprias hastes mesmo telescópicas, a gente tem hoje alguns problemas com elas, né, que podem ser sanados a partir do uso, do incentivo das cirurgias corretivas, né, eles vão se especializando, quem sabe eles não conheçam novas técnicas que resolvam os problemas que a gente enfrenta hoje, de entortar a haste, de quebrar, de soltar, né? Então, é esse tipo de pesquisa que a gente espera, né, estar estimulando junto a esses profissionais e junto aos hospitais, enfim, os institutos especializados. Por fim, né, encerrando, eu gostaria de mostrar aqui, né, algumas fotos, né, de alguns eventos, em geral, no Dia Nacional de Osteogênese Imperfeita, no Dia Mundial, né, a gente sempre faz alguma comemoração e tiramos essas fotos aí. Então, a gente tem aqui o Rio Grande do Sul, temos aqui o Rio de Janeiro, temos o São Paulo, novamente o Rio de Janeiro aqui, temos uma foto aqui de Santa Catarina, do núcleo lá de Santa Catarina, do núcleo do Paraná e do Espírito Santo, né? Que promoveram eventos, enfim, que fizeram comemorações nesses dias, né? E que estão se organizando. Eu acho que essa é a saída. Eu acho que cada núcleo, né, a gente formar gente nesses estados, né, e haver, né, entre esses membros, haver uma organização, né, se juntarem, se organizarem, justamente para reivindicarem a melhoria de qualidade, tratamentos, né, especializados nos seus estados. Bom, esse é o recado. Obrigado a todos, né? Qualquer dúvida, está aqui os nossos contatos, né? O site nosso né, www.anoi.com.br, né? Instagram é anoi.osteogênese, o e-mail é anoi.osteogênese@gmail.com e os nossos telefones, né? 21999-628281. O nome da nossa presidente é Maria de Fátima Benicasa, o e-mail dela está aí, fatima.benicasa@gmail.com. Eu sou o vice-presidente, José Carlos, né? E o meu telefone é 21 DDD do Rio de Janeiro, 988-582941. Bom, enfim, esse era o nosso recado que a gente queria deixar aí para vocês, né? Que essa apresentação, né, praticamente foi reproduzida no primeiro encontro, né, das organizações, das associações da América Latina, né, de pessoas que têm osteogênese imperfeita, né, que eu procurei passar ele em espanhol, então eu reduzi um pouco, né, a apresentação, porque eu não falo bem espanhol, como eles pediam que fosse apresentado em espanhol, como não tinha ninguém para falar, eu acabei reduzindo um pouco, né, e tive que ler mais do que comentar. Obrigado a todos.